Você já se perguntou por que algumas dores continuam vivas dentro de você, mesmo depois de tanto tempo? Como algo que já passou, já mudou, já ficou no passado, mas ainda aperta o peito, ainda pesa na mente, ainda influencia suas reações sem você perceber. Às vezes, não é um choro visível, não é uma crise evidente. É um cansaço interno, uma sensibilidade exagerada, um medo que aparece sem aviso, uma trava emocional que você não sabe explicar. E quanto mais você tenta ser forte, seguir em frente, não pensar nisso, mais parece que algo por dentro pede atenção. Talvez você tenha aprendido a funcionar, a trabalhar, a sorrir, a cuidar de todo mundo, mas nunca teve espaço para tratar as feridas internas de verdade. Feridas emocionais não gritam como feridas físicas, elas sussurram. Elas aparecem nos gatilhos, nos silêncios longos, na dificuldade de confiar, no excesso de autocobrança, na sensação de estar sempre em alerta. E muitas vezes a gente chama isso de personalidade, de maturidade, de jeito de ser, quando na verdade são traumas não entregues, dores não cuidadas, partes da alma que ficaram presas a um momento que nunca foi curado. A Bíblia fala de um Deus que não ignora esse lugar interno, um Deus que não manda apenas seguir em frente, mas que se aproxima para curar os quebrantados de coração e ligar as feridas da alma. Isso significa que existe saúde emocional possível, não como negação do passado, mas como restauração profunda do interior. E talvez o que você esteja sentindo hoje não seja fraqueza, nem falta de fé. Talvez seja apenas o sinal de que chegou a hora de parar de sobreviver emocionalmente e começar um processo real de cura, do jeito certo, no tempo certo. Talvez a maior surpresa sobre saúde emocional seja essa. Tentar esquecer a dor não é o caminho mais rápido para a cura. A gente cresce ouvindo que o tempo resolve tudo, que é só ser forte, ocupar a mente, não mexer no que machuca, e por fora até parece que funciona. Você segue a vida, cumpre responsabilidades, constrói rotinas, mas por dentro a ferida continua sensível, só que escondida. O que ninguém fala é que feridas internas ignoradas não desaparecem. Elas apenas aprendem a se manifestar de outras formas. Aqui entra uma verdade contra-intuitiva, mas libertadora. Deus não cura aquilo que a gente finge que não dói. A cura começa quando você para de lutar contra a dor e começa a entregá-la, não como quem se vitimiza, mas como quem reconhece limites. Porque saúde emocional não é ausência de passado difícil, é presença de Deus no lugar onde o passado ainda ecoa. E isso muda tudo. Em vez de exigir que você seja forte o tempo todo, Deus te convida a ser verdadeiro. Em vez de pedir que você supere logo, Ele se oferece para caminhar com você no processo. Muitas vezes, o que trava a cura não é a dor em si, mas o medo de encará-la. Medo de reabrir algo antigo, medo de sentir de novo, medo de parecer fraco até para si mesmo. Só que o Salmo diz que Deus sara os quebrantados de coração, não os que escondem as rachaduras, mas os que permitem que Ele veja. Quebrantamento não é colapso, é abertura. É quando você para de se defender emocionalmente e permite que Deus toque exatamente no ponto que você evita. E quando esse reenquadramento acontece, algo começa a mudar de forma silenciosa. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser um sinal. Um sinal de onde Deus quer agir, restaurar, reorganizar. Não para te deixar preso ao passado, mas para te devolver inteireza no presente. Porque a cura que Deus oferece não é superficial nem apressada. Ela alcança camadas profundas da alma e começa a preparar o coração para algo que vai muito além de apenas se sentir melhor. Imagina a sua saúde emocional como uma casa antiga, daquelas que por fora parecem firmes, paredes em pé, telhado no lugar, tudo funcionando. Quem passa na rua nem imagina o que existe por dentro, mas, com o tempo, pequenas infiltrações começam a aparecer. Não são grandes rachaduras, são marcas discretas.
uma mancha no canto da parede, um cheiro de umidade, uma pintura que descasca aos poucos. Nada que faça a casa cair imediatamente, mas sinais claros de que algo ali precisa de cuidado. Traumas funcionam exatamente assim. Eles não gritam o tempo todo, mas deixam rastros, reações exageradas, cansaço emocional, dificuldade de confiar, medo sem nome, dores que voltam quando menos se espera. O problema é que muita gente tenta resolver infiltração só passando tinta por cima. Finge que não vê, muda o foco, se ocupa, espiritualiza rápido demais. Só que a umidade continua por trás da parede, silenciosa, trabalhando contra a estrutura. Deus, porém, não trabalha como quem mascara o problema. Ele trabalha como quem vai até a raiz. O Salmo diz que ele sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. E ferida não se trata por fora, se trata por dentro. Deus não tem medo do que está escondido atrás da parede da sua alma. Agora imagina outra cena. Em vez de ignorar a infiltração, alguém decide abrir a parede. Dá medo, faz sujeira, revela coisas que estavam escondidas há anos, mas só assim o dano real aparece. E só assim a cura começa de verdade. A saúde emocional começa exatamente nesse ponto, quando você para de pintar por cima da dor e permite que Deus acesse o lugar onde o trauma ainda está ativo. Não para te expor, mas para te restaurar. Não para te deixar preso ao passado, mas para fortalecer a estrutura inteira da sua vida. Essa imagem fica porque ela mostra algo essencial. Cura emocional não é apagar lembranças, é reconstruir fundamentos. É permitir que Deus toque naquilo que você aprendeu a esconder até de si mesmo. E quando ele começa esse processo, você percebe que não é destruição, é restauração. A casa não cai. Pelo contrário, ela fica mais segura, mais firme, mais habitável. E a partir daí, algo começa a mudar de dentro para fora, preparando o coração para uma troca profunda que vem a seguir, onde a dor já não governa mais, e a cura começa a ocupar espaço real na vida. Existe um momento muito específico no processo de cura emocional em que algo muda silenciosamente por dentro. Não é quando a lembrança some, nem quando a dor deixa de existir por completo. É quando o pedido começa a se transformar em descanso. No começo, quase todo mundo se aproxima de Deus dizendo: cura isso, tira isso de mim, me livra dessa dor. E está tudo bem começar assim, mas à medida que o coração se abre, acontece uma troca profunda. O pedido desesperado vai dando lugar a uma paz que não depende de entender tudo, porque a verdade é que muitos traumas continuam doendo não só pelo que aconteceu, mas pela forma como a mente tenta controlar o passado ou se proteger do futuro o tempo todo. A oração vira uma tentativa de resolver rápido, de apagar o que machuca, de fechar a ferida, a força. Só que Deus não acelera a cura pulando etapas. Ele sustenta o coração enquanto a cura acontece. E é aí que a saúde emocional começa a se fortalecer de verdade. Quando você para de exigir que a dor suma imediatamente e começa a permitir que a paz entre gradualmente. Essa é a grande troca. Você entrega a urgência e recebe presença. Entrega a cobrança interna e recebe descanso. Entrega o medo de sentir e recebe segurança para atravessar. O Salmo diz que Deus cura os corações quebrantados, não os corações endurecidos pela pressa. E quebrantamento não é fraqueza, é abertura. É quando você diz, mesmo sem palavras: eu não sei lidar com tudo isso sozinho, mas eu confio que o Senhor sabe. E algo muito sutil acontece nesse lugar. A dor não some de uma vez, mas ela já não governa. A lembrança ainda existe, mas não controla mais suas reações. A ferida ainda está em tratamento, mas a paz começa a ocupar o espaço onde antes só havia tensão. É como se o coração aprendesse a respirar de novo, mesmo enquanto o processo continua. Essa troca não te tira da realidade, ela te sustenta dentro dela. Talvez hoje você ainda esteja pedindo cura, mas já esteja começando a sentir pequenos sinais de descanso.
Momentos curtos de alívio, pensamentos menos acelerados, emoções menos explosivas. Isso não é coincidência, é o efeito da presença de Deus reorganizando o interior. E quando essa paz começa a se estabelecer, ela cria espaço para algo ainda mais concreto. A palavra saindo do texto e entrando na vida, mostrando que aquilo que foi escrito há tanto tempo continua profundamente atual para as feridas que você carrega hoje. Existe uma cena nas Escrituras que parece atravessar o tempo e tocar exatamente esse lugar ferido que tantas vezes a gente tenta esconder. O Salmo 147 diz que Deus sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. E isso não é uma metáfora distante, é um retrato vivo de como ele age. Davi escreve isso não como alguém que ouviu falar de dor, mas como alguém que foi ferido por rejeição, culpa, perdas e traumas que não se resolvem da noite para o dia. Ele conhecia o peso de lembrar, de sentir, de carregar marcas internas enquanto seguia vivendo por fora. O que impressiona nessa verdade bíblica é que Deus não espera o coração estar inteiro para agir. Ele não pede que a pessoa se organize emocionalmente antes, nem que explique tudo com clareza. Ele se aproxima do quebrantado exatamente no estado em que ele está. E quebrantamento não é desespero escandaloso, é aquele cansaço silencioso de quem já tentou ser forte demais por tempo demais. É quando a alma está cansada de se defender, de se justificar, de fingir que superou. Talvez você se identifique com isso sem precisar de muitos detalhes. Porque saúde emocional não se perde só em grandes traumas visíveis, mas em pequenas feridas acumuladas. Palavras que machucaram, silêncios que doeram, experiências que não foram elaboradas, sentimentos engolidos para seguir funcionando. E a Bíblia mostra que Deus não ignora esse acúmulo. Ele não passa por cima do processo. Ele se inclina, cuida, trata, liga ferida por ferida, no ritmo que o coração consegue suportar. Quando Davi fala de um Deus que cura, ele não está descrevendo um alívio instantâneo, mas um cuidado contínuo. Um Deus que permanece enquanto a ferida ainda está sensível. Um Deus que não apressa a cicatrização só para parecer que está tudo bem. Isso muda tudo, porque tira a pressão de já deveria estar melhor e devolve a permissão de ser cuidado. A palavra sai do texto antigo e entra na vida real quando você percebe que Deus continua fazendo hoje o que sempre fez, caminhando com quem está machucado, sem expor, sem acusar, sem abandonar. E talvez seja por isso que esse exemplo bíblico toca tão fundo, porque ele revela que cura emocional não é apagar o passado, mas permitir que Deus esteja presente nele. Não é esquecer o que feriu, mas deixar que a presença dele ressignifique o que ainda dói. E quando essa verdade começa a se encaixar por dentro, algo muda na forma como você se enxerga, ora e espera, abrindo espaço para um próximo ajuste ainda mais delicado e necessário no caminho da cura. Talvez a crença mais profunda e mais silenciosa que impede a cura emocional de avançar seja a ideia de que, para Deus curar, a oração precisa ser forte, longa, perfeita ou cheia de palavras certas. Muita gente carrega feridas internas, não porque Deus não queira tocar, mas porque acredita que só pode se aproximar quando conseguir explicar tudo, organizar tudo, ter fé suficiente para não vacilar. E quando o coração está machucado, cansado, confuso, isso vira mais um peso. A pessoa quer orar, mas sente que não sabe como. Quer pedir cura, mas tem medo de pedir errado. E a ferida continua ali, não por falta de amor de Deus, mas por excesso de cobrança interna. Só que a Bíblia mostra algo completamente diferente. O mesmo Deus que sara os quebrantados de coração não espera discursos. Ele responde à verdade. A oração que toca o céu não é a mais bonita, é a mais honesta.
Muitas vezes, o que abre espaço para a cura não é uma frase bem construída, mas um suspiro sincero, um Deus me ajuda, dito com o que resta de força. Saúde emocional não começa quando você consegue falar tudo, começa quando você para de esconder o que sente. Talvez você tenha aprendido que orar é explicar, argumentar, insistir, quando na verdade orar também é se permitir estar ferido, estar cansado, estar sem palavras. Existe uma simplicidade poderosa nisso, porque Deus não trata emoções como problemas técnicos, Ele trata corações como filhos. E filho não precisa performar para ser cuidado, ele só precisa se aproximar. Quando você entende isso, algo quebra por dentro. A oração deixa de ser esforço e vira espaço. Espaço para Deus entrar exatamente onde dói. Essa virada muda completamente a relação com a cura interior. Você para de esperar o momento ideal para orar e começa a levar Deus para o momento real, para o choro que vem sem aviso, para a lembrança que machuca, para a reação que você não entende. A simplicidade da oração não diminui o poder. Ela aumenta porque remove as barreiras entre o coração ferido e o Deus que restaura. E aos poucos você percebe que não precisa se consertar para orar. É na oração simples que Deus começa a consertar o que você não consegue. E quando essa crença cai, quando a oração deixa de ser pressão e vira encontro, algo se abre naturalmente. A conversa com Deus começa a ganhar ritmo, profundidade, resposta viva, não como um ritual distante, mas como um diálogo que toca exatamente o ponto da dor. E é a partir desse lugar simples, íntimo e verdadeiro que a oração começa a se transformar em algo ainda mais próximo. Quase como uma conversa guiada, passo a passo, onde o coração aprende a se entregar sem medo, agora, do jeito que você está, sem tentar ficar bem, antes, sem precisar organizar tudo por dentro. Fica aqui comigo. Respira mais devagar só um pouco, como quem dá espaço para a presença de Deus chegar onde a alma ficou apertada. Eu vou te conduzir em uma oração guiada, bem simples, bem direta, e em alguns momentos eu vou te convidar a repetir comigo, em voz baixa, se puder, ou só no coração, porque tem feridas internas que não saem com força, saem com entrega. E hoje a gente não vai fugir da dor, a gente vai levar a dor para o lugar certo. Senhor Deus, aqui estou eu, com a minha saúde emocional cansada, com memórias que ainda doem, com traumas que eu não consigo explicar direito, com sentimentos que eu tentei esconder para continuar funcionando, mas hoje eu não quero mais viver fingindo que está tudo bem por fora, enquanto por dentro eu estou quebrado. Então eu me aproximo de ti com a verdade. Repete comigo, bem simples. Deus, eu estou aqui. Pai, a tua palavra diz em Salmos 147:3 que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Então eu pego essa promessa e trago para a minha vida agora. Eu não quero só entender a cura. Eu quero experimentar a cura. Eu não quero só ouvir que existe restauração. Eu quero ser restaurado por dentro. Repete, Senhor, liga as minhas feridas. Jesus, eu te entrego as marcas que ficaram, a dor que eu engoli, a decepção que eu varri para debaixo do tapete, o medo que eu carrego no corpo, a vergonha que me faz sorrir quando por dentro eu estou em queda. Eu te entrego aquilo que eu lembro e também aquilo que eu nem consigo nomear. Repete comigo, eu entrego meu coração nas tuas mãos. Espírito Santo, visita agora o lugar exato onde eu aprendi a me proteger demais. Onde eu fiquei duro para não quebrar de novo, onde eu parei de confiar, onde eu parei de sentir, onde eu parei de falar. Eu não quero mais viver preso ao que me feriu. Eu quero cura emocional, eu quero liberdade interior, eu quero paz de verdade. Repete, Espírito Santo, me cura por dentro. Pai, eu reconheço que existem traumas que ainda comandam minhas reações. Às vezes eu me irrito rápido. Às vezes eu me fecho, às vezes eu desconfio, às vezes eu choro por coisas pequenas porque o acúmulo ficou grande demais.
Mas hoje eu não quero ser governado por feridas antigas. Eu quero ser governado pela tua presença. Repete, eu não sou minhas feridas. Jesus, eu te peço, toca nas memórias que voltam de repente, toca nas imagens que eu queria esquecer, toca nas palavras que me marcaram. Toca no abandono, na rejeição, na traição, na humilhação, na culpa que ficou. Eu não estou aqui para reabrir dor, eu estou aqui para entregar dor. Repete, eu coloco o meu passado diante de ti. Pai, eu escolho perdoar o que eu consigo, e eu te peço ajuda para perdoar o que eu ainda não consigo. Eu não quero carregar veneno dentro de mim. Eu não quero que a dor vire identidade. Eu não quero que a ferida vire prisão. Eu quero que a cura seja um caminho real. Repete, me ensina a liberar. Espírito Santo, vem com teu óleo, vem com tua paz, vem com tua presença que acalma o corpo e reorganiza a alma. Onde existe ansiedade, derrama descanso. Onde existe confusão, derrama clareza. Onde existe tristeza escondida, derrama consolo. E onde existe um coração quebrantado, derrama cura. Repete, eu recebo cura emocional. Senhor, eu declaro que a minha história não termina na dor. Eu declaro que o trauma não tem a palavra final. Eu declaro que o que me feriu não vai definir meu futuro. Porque o Senhor está ligando minhas feridas. O Senhor está restaurando minha saúde emocional. O Senhor está reconstruindo por dentro o que ninguém viu quebrar. Repete com fé, Deus está me restaurando. E agora fica só mais um pouco nesse lugar. Porque tem um próximo passo. Não é só pedir cura, é começar a se posicionar contra aquilo que te prendeu por tanto tempo. E é exatamente aqui que a gente vai entrar numa sequência de declarações e decretos, com energia e autoridade espiritual, para firmar no seu coração aquilo que Deus já começou a fazer agora mesmo. Agora, sem sair desse lugar de presença, eu quero que você permita que a fé ganhe voz, porque existe um momento em que a cura não é só sentida, ela é afirmada. Não é grito, não é esforço emocional, é concordância espiritual. É alinhar o que você diz com o que Deus já está fazendo por dentro. Então, enquanto você ouve, deixa essas palavras se assentarem como verdade, como direção, como um decreto suave e firme sobre a sua saúde emocional. Eu declaro que as feridas internas, que por anos tentaram definir quem você é, estão perdendo autoridade agora. Aquilo que te marcou não te governa mais. O trauma não dita mais suas reações. O passado não controla mais suas emoções. A dor não escreve mais o seu futuro. Deus está ligando cada ferida, restaurando cada parte sensível da sua alma, trazendo cura onde antes só havia sobrevivência. Eu declaro que a sua saúde emocional está sendo reconstruída com base na verdade, não mais na dor. Você não precisa mais se fechar para não sofrer. Você não precisa mais endurecer para continuar. O amor de Deus está te ensinando a sentir sem se perder, a confiar sem se expor além do tempo, a caminhar com limites saudáveis e coração curado. Existe um novo equilíbrio sendo formado dentro de você agora. Eu declaro que memórias que antes vinham como peso começam a perder força. Elas não desaparecem de um dia para o outro, mas deixam de ferir como antes. O que te fazia chorar em silêncio começa a ser tocado pela presença de Deus. O que te fazia reagir no automático começa a ser substituído por consciência, paz e domínio emocional. Você está aprendendo a viver com o coração inteiro, não mais remendado. Eu declaro que a ansiedade perde espaço, a culpa perde voz e a vergonha deixa de ser identidade. Você não é o que te feriu. Você não é o que fizeram com você. Você é alguém em processo de restauração, acompanhado por um Deus que não tem pressa, mas tem compromisso com a sua cura. E esse processo é real, é profundo e está acontecendo agora. Eu declaro que você começa a perceber mudanças sutis, mas consistentes, respostas mais calmas, pensamentos mais claros, emoções menos explosivas. Um descanso que não vem da ausência de problemas,
mas da presença de Deus governando o interior. A saúde emocional deixa de ser um ideal distante e começa a se tornar um caminho possível, diário, sustentado pela graça. E enquanto essas declarações se firmam, algo se estabiliza por dentro. Não é euforia, é segurança. Não é negação da dor, é governo sobre ela. E a partir desse lugar mais firme, mais curado, mais consciente, fica possível dar passos simples, práticos e transformadores no dia a dia. Pequenos hábitos que sustentam a cura que Deus já começou a construir. Agora, deixa essa cura que Deus começou a tocar o chão da sua rotina, porque saúde emocional não se sustenta só em momentos profundos. Ela se fortalece nos pequenos gestos repetidos com intenção. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre criar micro-hábitos que ajudam a alma a respirar e o coração a permanecer inteiro enquanto a vida acontece. É aqui que a restauração deixa de ser apenas sentida e começa a ser vivida. Um desses hábitos começa quando você percebe o gatilho antes da reação. Nem sempre dá para evitar a emoção, mas quase sempre dá para escolher o próximo passo. Quando algo te ativar, uma lembrança, uma fala, uma atitude, não se cobre maturidade imediata. Apenas reconheça. Isso tocou uma ferida. Esse reconhecimento simples já tira o poder do automático e devolve governo ao coração. A cura cresce quando você passa a perceber o que sente sem se julgar por sentir. Outro micro-hábito poderoso é dar nome ao que dói, em vez de engolir. Muitas feridas internas continuam abertas porque nunca foram nomeadas com verdade diante de Deus. Não precisa de discursos longos. Uma frase curta já cria espaço de cura. Senhor, isso ainda me machuca. Quando você para de fingir força, o Espírito Santo começa a trabalhar com precisão. Deus não cura o que é negado, Ele cura o que é entregue. Também faz diferença criar pequenos momentos de pausa emocional ao longo do dia. Não precisa de silêncio absoluto nem de ambiente perfeito. Às vezes, são 30 segundos para respirar fundo e lembrar: eu não preciso resolver tudo agora. Esses intervalos ensinam o corpo a sair do estado de alerta constante e ajudam a mente a entender que segurança não vem do controle, mas da presença de Deus. Outro hábito simples é escolher uma verdade para carregar durante o dia. Um trecho curto, uma frase bíblica, algo que funcione como âncora quando a memória tenta te puxar para trás. O Senhor cura os quebrantados de coração. Como diz o Salmo 147, não é só uma promessa distante, é um lembrete diário de que o processo continua mesmo quando você não percebe avanços imediatos. O que você repete por dentro começa a reorganizar o que sente por dentro. E talvez um dos hábitos mais curadores seja encerrar o dia com gentileza consigo mesmo. Em vez de revisar falhas, observe pequenos sinais de progresso. Uma reação diferente, um limite respeitado, um pensamento que não te dominou como antes. A saúde emocional cresce quando você reconhece que está em processo, não em dívida. Deus não está te cobrando velocidade, Ele está te conduzindo com cuidado. Esses micro-hábitos não apagam o passado, mas constroem um presente mais seguro. Eles criam um ambiente interno onde a cura consegue permanecer e amadurecer. E quando esse ambiente se forma, algo novo começa a acontecer. Você percebe que não caminha sozinho, que outras pessoas também estão nesse processo e que compartilhar esse caminho fortalece ainda mais o que Deus está fazendo por dentro. Agora deixa eu te convidar a transformar esse momento em algo compartilhado, porque saúde emocional não se fortalece só no silêncio individual. Ela cresce quando a gente percebe que não está sozinho no processo. Talvez enquanto você ouvia tudo isso, alguma parte tocou exatamente numa ferida antiga, numa memória sensível, num ponto que você evita mexer. E guardar isso só dentro costuma manter a dor viva por mais tempo. Quando a gente coloca para fora, mesmo de forma simples, algo começa a se alinhar por dentro. Se fizer sentido para você, escreve aqui nos comentários uma frase curta, quase como uma oração silenciosa.
Deus está cuidando do meu coração. Não é para mostrar força, nem espiritualidade perfeita. É para lembrar a si mesmo que existe cura em andamento, mesmo que ela ainda esteja acontecendo devagar. Às vezes, escrever é o primeiro passo para reconhecer que a ferida existe e que ela não define mais quem você é. E se você sentir liberdade, compartilha também, em poucas palavras, qual área emocional você sente que Deus está tocando agora. Medo, rejeição, culpa, abandono, ansiedade, tristeza antiga. Não precisa explicar tudo. Outras pessoas que estão passando por processos parecidos vão ler, vão se identificar, e isso cria um ambiente de cuidado mútuo, onde a dor perde força porque a esperança começa a circular. Se esse tipo de conteúdo, oração, cura interior, saúde emocional à luz da palavra, está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é uma forma de continuar essa caminhada juntos. Aqui, cada vídeo é pensado para ajudar você a entregar feridas, receber restauração e permitir que Deus vá reconstruindo o interior com paciência e verdade. E enquanto você dá esse passo simples, algo já começa a se fortalecer por dentro. Porque quando a gente caminha em comunidade, a cura encontra espaço para avançar ainda mais. Agora, antes de você voltar para o seu dia e a mente tentar empurrar tudo isso para o fundo de novo, eu quero que você guarde uma verdade simples. Cura interior não é um evento, é um caminho. E muitas vezes, o que mais machuca não é só a ferida em si, é viver carregando essa ferida em silêncio, tentando funcionar por fora, enquanto por dentro algo continua sangrando. Mas o Deus que te trouxe até aqui não é um Deus que passa por cima da sua dor. Ele é o Deus que entra nela com você, com cuidado, com verdade e com tempo. Porque quando a palavra diz que ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas, como em Salmos 147, 3, isso não é poesia distante, é promessa viva. E promessa viva começa a acontecer quando você para de se esconder, até de você mesmo, e permite que Deus toque no que você evitou por anos. Às vezes, a cura não vem como uma sensação forte de uma vez. Ela vem como um alívio pequeno, uma noite em que você dorme melhor, um gatilho que dói menos, uma memória que já não te domina, uma coragem nova de falar sem desmoronar. E isso é Deus reconstruindo por dentro. Talvez você esteja percebendo que saúde emocional não é virar alguém sem passado, mas virar alguém cujo passado não manda mais. E é por isso que o próximo passo é tão importante, porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. Algumas feridas não continuam abertas por falta de oração. Elas continuam abertas porque a gente repete padrões que reabrem o corte, sem perceber. E quando Deus começa a curar, Ele também começa a ensinar a proteger o coração, a colocar limites, a cortar vínculos que ferem e a substituir mentiras antigas por uma identidade nova. E no próximo vídeo eu quero te levar exatamente para esse ponto. Como identificar o padrão que mais alimenta suas feridas internas e como quebrar esse ciclo de forma bíblica, simples e profunda, para que a cura não seja só um momento bonito, mas um processo que realmente avança dia após dia, até você perceber que a ferida já não está no controle, e é aí que algo ainda maior começa a se revelar.